Ah, Agora sim! oi, Tudo doutora, boa certo? noite. Boa noite, prazer poder falar com você. Muito feliz de você vir aqui compartilhar sua história comigo, com as outras mães de bebê também. Então seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Como eu falei com você, é um bate-papo mesmo, né? É a gente realmente conversar, ajudar, trazer um pouco da nossa história, que eu tenho certeza que contribui para as outras mães também. Você mora em que estado? Brasil? Eu moro no Brasil, no estado de Rondônia, Rondônia. interior de Rondônia. Legal. Bebezinho de quantos meses? Já tem um ano, Já fez um ano já? fez um ano. Ah, legal. Você estava amamentando? Eu tô amamentando. Estava amamentando ainda, né? Tô. Perfeita. Quando você viu assim uma pessoa falando, né, uma nutricionista falando sobre emagrecimento na internet, né? Poxa, como assim uma nutricionista falando para mães de bebê? Você se surpreendeu? Aí eu me surpreendi bastante, porque, assim, eu já fiz vários tratamentos, já passei por nutricionista, já passei por nutróloga, né? E aí eu nunca consegui perder peso. E aí, assim, eu comecei a seguir você, comecei a ver os vídeos. E assim, eu falei, vamos, e aos poucos vamos ver a participação dela, como que funciona. Não foi assim de imediato que eu confiei, né? E aí, numa live que você fez, eu nunca esqueço, você disse assim, as mães de bebê têm uma forma, um prato ideal para você. E aí você disse o tamanho do prato, você disse como que coloca os ingredientes, a quantidade de comida. E, e eu sou muito carnívora, era muito carnívora. E aí você disse tamanho do, da carne que deveria comer. Aí no meu prato era tipo 70% de carne. E aí você disse que deveria comer menos carne, né? 3 vezes na semana, o máximo, carne bovina. Aí eu falei, vou fazer isso. Aí eu tirei uma semana assim a carne, reduzi muito, comi uma vez na semana. E nessa semana eu perdi 1 quilo, assim, só de perder, de tirar carne. Aí eu falei assim, uau, acho que essa doutora sabe mesmo. Acho que eu vou entrar nesse GPS e participar. Porque eu sempre tive dificuldade de perder peso, principalmente nessa segunda gravidez mesmo. Eu mantive acima do peso, então não conseguia perder. E graças a Deus estou com bastante benefícios aí, muita coisa boa para Vamos contar. contar para elas. Eu só vou fazer um parênteses dessa questão do prato, e foi muito bom você trazer esse assunto agora, que foi justamente uma dúvida de uma mamãe que estava ali. E quando eu falei, gente, não é que você precisa retirar e que você não pode comer. É porque tem períodos na nossa vida que às vezes o nosso corpo, a gente está com baixo processo que a gente chama assim digestivo, né? Ou seja, a gente não está com problemas intestinais, ou seja, aquela mamãe que acorda com a barriguinha mais sequinha, no final do dia a barriga está super estufada. Daí que entra a alimentação anti-inflamatória. Aí aquela mamãe que está tendo dificuldade, exemplo, de absorver bem os nutrientes. Então a carne, especial a carne vermelha, em um período específico, a gente diminui um pouco o consumo. Geralmente só nos 15 primeiros dias, não é isso, mamãe? Só nos 15 Foi sim. primeiros dias, depois volta novamente. Mas por que a questão? Muitas de vocês estão com a baixa produção de ácido clorídrico. Eu nem explico isso para vocês, mas eu vou explicar agora assim de uma forma. Então, essa questão, quando vocês pontuam no GPS, né, quando vocês estão com problemas digestivos, problemas intestinais, o corpo muito inflamado, é como se a gente fizesse uma limpezinha nesse corpo durante principalmente os 15 primeiros dias para que esse corpo absorva melhor esses nutrientes. Aí, nesse período, alguns alimentos eu retiro e depois eu devolvo novamente. Na verdade, a gente tira por um período, porque eu tô falando assim, porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, não posso, não pode sim, mas é um Não, período de limpeza. a nossa alimentação, né, não é drástica, é uma alimentação super comum para mim, né, que eu já me alimentava bem, mas não o suficiente, né, da forma ainda errada, porque senão eu não estava gorda, né. Mas a forma que você trabalha, para mim é excepcional, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho fora, né? Sou mãe de 2 meninos pequenos.
Então, dona de casa, trabalha com artesanato. Então, assim, não é fácil. E a forma que você trabalha com a gente na alimentação é ótimo, porque qualquer pessoa consegue fazer. Porque se eu consigo fazer, outras mães também conseguem, com certeza. Tem uma facilidade, tem opções, né, de alimentação. Não é um prato só. Ah, tem uma opção 1, opção 2, opção 3, né? Então é variado, não é algo fixo. E você vai entendendo como você mesmo montar. Então, se faltou aquele ingrediente, se faltou aquele alimento, não tem problema, você vai ter várias outras opções para que você case aqueles alimentos. Então, você conseguiu emagrecer quantos quilos em quantos dias? É 10 quilos em 45. 10 quilos em 45 dias. Imagine, gente. 10 quilos em 45 dias com o bebê amamentando, trabalhando fora, trabalhando dentro de casa, com duas crianças pequenas. Já tinha tentado emagrecer antes, inclusive com médico aqui, né? Com médico, com nutricionista, com os métodos tradicionais e não tinha tido um resultado assim. Exatamente, de jeito nenhum. Você tem um curto prazo, mas aí você não consegue manter, né? Porque a alimentação que eles te dão é muito restrita. E aí você consegue fazer por um curto prazo, mas depois você começa a comer de novo e volta tudo o seu peso de novo. E essa alimentação que você disponibiliza, você não tem essa alteração. Tanto é que, por exemplo, eu posso comer uma pizza, posso comer qualquer coisa hoje, entendeu? Que o meu peso mantém. Então, a vantagem disso, que eu achei ótimo, é isso. Porque antes, se eu comia pizza à noite, quando era no outro dia, eu já engordava 1 quilo. É assim, é automático o meu peso. E hoje eu consigo ter esse controle. É óbvio que eu não vou comer uma pizza inteira, a gente vai aprender a Sim. comer, né? Eu não deixo de comer nada, mas a forma da gente comer é diferente hoje. E não Que passa fome. maravilhoso. E não passa fome. E come de tudo. E qual é a Comer questão? tudo. Lembra que eu falei da alimentação anti-inflamatória? É você organizar o seu corpo. Ontem eu fiz uma analogia para as mães falando justamente isso. Às vezes você tenta de tudo, gasta muito dinheiro, acha que precisa de 1.000 produtos, 1.000 formulações, 1.000 suplementos, Não, né? E sendo que não fez o básico, que é justamente olhar para dentro do seu organismo. E a resposta está sempre aqui, a resposta está aqui no GPS. E, né? E a alimentação da Ciliésia pode ser diferente da minha, pode ser diferente de outra pessoa. Mas, assim, por isso que vocês às vezes me perguntam, Carol, me dá um cardápio. Eu digo, gente, o cardápio ele não vai resolver. Não é um cardápio que vai é, resolver, não é. É desinflamar isso aqui, ó. Vocês vão pontuar. Poxa, onde é que está no meu corpo? Qual é a trava do meu corpo? Que no nosso evento a gente vai fazer isso, né? é Você lembra qual foi o que você mais pontuou? insulina e não lembro o outro. Acho que é Intestino glicemia. cortisol. E assim, muito, muito incrível mesmo o seu resultado, assim. E você vê É, sem sofrimento, né? Assim, sem sofrimento, assim. Essa questão mesmo da pizza, eu sempre digo assim, como eu falei ontem com as meninas, é como se o corpo de vocês fosse uma rua ali, fosse várias ruas juntas. Se tem algo que está interditado, se tem algo ali que pode ser a resistência insulínica, pode ser a tireoide, pode ser o cortisol, né? E tá ali bloqueando o seu corpo, o seu emagrecimento ele não acontece. Então, por mais que você coloque esses alimentos que eu vou ensinar e eu quero que você já testem no corpo, a base de tudo é olhar para dentro, né? Porque é, pense, se a ponte estiver bloqueada, o carro não passa, o corpo não flui. E hoje a gente come de tudo, é o que eu disse, eu também como doce todos os dias, eu como meu chocolatezinho depois do almoço, é meu momento de prazer todos os dias. Sexta-feira agora vai terminar a live, eu vou me dar o prazer de sentar ali com meu marido e comer uma coisa bem diferente. Eu digo assim, geralmente a gente quer comer uma coisa calórica mesmo no final de semana, e o corpo pede, não é? Só que aí o é meu corpo verdade. está desinflamado, o meu corpo funciona, no outro dia eu não estou inchada, eu não estou retida. Eu volto para a alimentação normal. Então, essas questões realmente elas são as mais importantes para poder não só emagrecer, porque muitas vezes tem o emagrecimento e tem a frustração de ganhar tudo de novo, né? Que é muito É verdade. forte. Eu gostei muito de você, essa questão de trabalhar o individual, né? Principalmente essa tabela que você passa da gente, de várias perguntas, né? Onde você, se você tem problema com insulina, com a tireoide, né? Essa tabela eu achei interessante. Depois você vai passar o cardápio exatamente para controlar essas coisas, né? E uma nutricionista normal não faz isso. E eu achei isso bastante interessante.
E igual essa semana a gente já tá com alimentação, a próxima semana agora, né, vai estar sobre colágeno e o A mãe intestino, que né? perguntou. Então, e essa próxima semana agora a gente vai trabalhar alimentação exclusiva para colágeno, né, e o intestino. Então, assim, a cada 15 dias, né, 21 a gente tem uma alimentação sempre diferenciada. Mas não é algo anormal, é coisa que a gente come, coisa que é plantado, né, que a gente colhe, que a gente produz. É uma alimentação fácil de conseguir, não tem nada de outro mundo. E você tá uma pergunta boa, interessante, porque às vezes o pessoal acha realmente que. Eu já ouvi de outra mãe, não sei se aconteceu com você, né? De achar assim, mas a questão, às vezes, que eu vou ter que gastar muito, né? Investir muito. Eu já ouvi algumas mães falando, inclusive, que economiza até na feira do mercado. É verdade, Aconteceu com porque você? com certeza eu comprava muita carne, porque eu consumia muita carne. Então minha alimentação era 70% carne. Então hoje já não tem isso. Hoje o meu gasto mais é com verdura, com legume. E eu tenho o privilégio ainda de produzir aqui, né? Eu tenho uma horta, então Ai, uma delícia. outra vantagem. Quando você fez o acompanhamento antes, isso é uma pergunta muito interessante. Você chegou a usar todos aqueles formulados que às vezes os profissionais tradicionais passam milhares, ou você não fez? Impossível. Impossível, porque assim, a forma que eles faziam, 50 gramas de uma coisa, 100 gramas de outra, você tinha que estar pesando. Como é que você come pesando desse jeito? Impossível. E hoje a gente não precisa disso, né? Nossa, perfeito, perfeito. É muito bom. E o seu bebezinho? Como é que ficou? Vou perguntar um pouco assim mais da relação. Você acha que mudou também? Porque como eu iniciei ela falando, eu falei assim, eu percebo que todas as relações elas melhoram, né? Então a gente parece que Menina, se torna uma mãe um pouco mais paciente, mais leve. menina, eu comecei a ter mastite. Minha produção de leite aumentou demais, demais, e eu nem sabia que dava mastite em mulher. E eu comecei, tive 3 dias em seguida aí com muita dor no peito, e aí até que eu fui no médico, o médico disse que era mastite. Depois que eu comecei, alterei a alimentação e comecei a tomar os chás, aumentou demais minha produção de leite, que eu fiquei surtada, né? Falei, meu Deus. E eu moro no sítio, trabalho na cidade, então eu tive que vir pelo menos 2 vezes durante o dia para dar mamar, porque Toma. senão eu ia ter mastite. Então, assim, aumentou muito a questão, principalmente hormonal, ainda está sendo regulada em mim, mas eu vejo assim, eu tinha muito calor. Inclusive, essa semana eu descobri que eu não tenho mais. Eu tinha um calor absurdo. Então, eu chegava no meu serviço, já ligava o ar em casa, não queria ficar no calor, não conseguia deixar o cabelo solto. Então, hoje eu não tenho mais esse calor absurdo. Meu cabelo sempre fica mais solto. Aí, essa semana eu descobri que eu não tenho mais calor. Porque a gente está fazendo, tem uma fase também que a gente faz a própria regulação hormonal, né? Eu recebi os exames também. Exatamente. Aí quando eu recebi seus exames, tinha alguns pontinhos para ver. Eu falei, olha, todas as vitaminas dela já estão equilibradas. Aí tinha algumas oscilações, porque prolactina, né? Tava a questão da amamentação ainda, que a gente está cuidando. Mas assim, no período, né, de 10 quilos em 45 dias, ainda temos o quê? Uma boa caminhada para a gente estar ali juntas e você já está excepcional em relação a peso, né? Então, a própria questão do calor, né? A questão do ciclo hormonal mesmo, né? E da regulação do seu Eu, próprio organismo. Deixa eu perguntar, eu você percebeu? Tem muita mamãe falando assim, meu problema é o doce, meu problema é o doce, meu problema é a massa. Você tinha problema com doces e massas também? não gosto de Não. doce, eu gosto de Hum, massa, gosto de gosto de massa. pastel, coxinha, as coisas salgadas. Mas hoje eu não tenho aquela vontade. Inclusive, eu tomava cerveja, sempre tomei, e eu literalmente parei de beber cerveja. Quando eu vou colocar um pouco de. Vou beber, eu acho amarga, esquisita, não desce. Aí eu ainda até falei com a menina do suporte, falei, olha, vocês me fizeram parar de beber. O prazer bom vocês me tiraram, porque você vai beber, você sente a cerveja amarga, ruim, então assim, muda o seu paladar, sabe? A gente fica mais exigente. Coisas industrializadas eu já não
comia, quase não comia. Então, hoje, se eu vou comer, eu experimentei um salgadinho de pacotinho esses dias e achei horrível. Então, assim, o paladar da gente muda. A gente começa a ficar seletiva. Essa parte que você falou é bem interessante, por isso que eu te perguntei, porque eu não lembrava realmente, assim, especificamente o que você tinha me dito lá no relatório, mas problema com doce, com compulsão, com ansiedade, né, com muita vontade de comer massa, com própria bebida, tudo isso vai se regulando, porque na própria alimentação, né, a gente faz um processo que a gente chama de dessensibilização do paladar. É justamente durante a alimentação anti-inflamatória, principalmente aqueles 15 primeiros dias, que a gente regula. Aí o pessoal às vezes até pergunta, parece mágica. Eu digo, não, gente, é pura ciência. Né? Como você falou. Não, como assim? Vocês não estão me fazendo? Não, porque o próprio corpo desinflamado é aquela questão. Quanto mais açúcar a gente come, mais o corpo da gente pede açúcar. E, né? Pense no seu corpo como se fosse uma máquina, esse computador que está aqui na minha frente. Quando ele está muito sobrecarregado, o que a gente faz? Manda formatar. Aí você leva para um técnico, ele vai formatar e ele volta levinho, funcionando que é uma beleza. A mesma coisa é seu corpo. Principalmente você que passou por toda a transformação da gestação, ganho de peso muito rápido, seus hormônios estão totalmente desequilibrados, né? Essa oscilação E o- hormonal que dá queda, calor, baixa de libido, dificuldade de emagrecer. Então, ele precisa ter uma alimentação específica para esse momento, para que seu corpo se autorregule, né? E aí, quando a gente não faz essa regulação, o que acontece? O que você tinha de gatilho no seu corpo, ou seja, o que você tinha de desejo, de vontade que você já gostava, aflora. Então, essa vontade de comer doce, ela aumenta. Já acontecia, aumenta mais ainda. Então, esses desejos, eles vão ficando cada dia que passa maior. Mas por quê? Porque não foi feito o que você mais precisava nesse momento. e hoje, se eu ver um doce assim, se eu for experimentar, eu acho muito doce. Não consigo Come um comer. pedacinho só, né? Uma coisinha assim, chocolate mesmo tem que ser amargo, porque se for chocolate normal, não desce, porque é ruim. Sei lá, mudou. O paladar muda, a gente fica mais enjoado. Mas é isso mesmo. É porque esse é o prazer da alimentação, a própria indústria, né? Eles são muito espertos. O que eles querem? Viciar o nosso É paladar para que a vício. gente vire o quê? Mais ainda. Cada dia que passa, a gente consuma mais. Então, da mesma Eu, forma que eles colocam muitos aditivos e conservantes ali dentro daquele alimento industrializado, às vezes é que eu digo assim, não é só força de vontade, não. Não adianta dizer assim, ah, não, cara, eu como doce porque eu não consigo, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, não é. É porque o é, seu corpo está sendo totalmente manipulado por alimentos que tem um monte de coisa ali dentro para poder te enganar. Ele vicia, é vício. É é vício. vício. Então, quando você faz o processo todo, né, de desinflamação, de alimentação anti-inflamatória, de regulação do seu corpo, é como se você voltasse a ser uma criança. Pensa em uma criança. É verdade. Pensa em uma Fica igualzinho. criança. A gente que dá as escolhas do nosso filho. Por isso que eu acho que esse projeto é tão importante também. Porque eu tenho certeza que a partir de você, vocês vão fazer as melhores escolhas para o bebê de vocês. Eu tenho certeza que seu filho, Silés, ele vai comer muito melhor. Você Com vai ter uma certeza. interferência muito grande nele. Não é que a nossa filha não possa comer um docinho, um salgadinho, um biscoitinho. Vai comer, mas com que frequência? Né? Então, assim, a Exatamente. indústria ela tem esse poder muito grande de viciar o nosso paladar. Tem alimento que ele é salgado. Se você comer, exemplo, aquele biscoitinho água e sal. Aí fala assim, água e sal. Ele tem açúcar dentro para poder conservar. Ele é tão levinho, né? Parece que nem vai engordar, gente. A caloria ali é absurda, gente. 4 biscoitinhos daquele levinho equivale a um pão. Ninguém come 4, a pessoa come um pacote. Então, quantos pães você comeu ali dentro? Aí, só que o quê? É como eu falei, pensa na criança. O que a gente faz nesse processo, é como se você voltasse a ser uma criança que você vai se reprogramar. As suas escolhas vão ficar diferentes. Você não vai sofrer. Você vai mudar. É É, verdade. é lindo demais. É ciência. É ciência. É a doutora Carol. Ah, Eu, e uma outra coisa também que melhorou muito em mim é as minhas cólicas. Da segunda gravidez minha, eu tinha muita cólica, muita dor. E depois de comecei o tratamento, eu não tenho mais. Minha menstruação vem que eu nem vejo. Graças a Deus. As minhas cólicas passou, que é um alívio, meu Deus. viver com dor, né? Viver com Nossa, dor não tem nada não pior. existe. Eu fico muito feliz de você, como você falou, né? Mãe, trabalha fora, 2 filhos, né? Não tem tempo. E mesmo assim, mesmo Consegue. assim,
E a gente, assim, Consegue, né? não faz Consegue. 100%. Porque se fizesse 100% seria muito melhor, muito mais eficaz, né? Mas mesmo fazendo o pouco, que não é o 100%, mas acredito que 70% a gente consegue fazer. A gente tem bons resultados. Eu ainda falta perder mais 6 quilos, ainda estou no processo, é que nem você sempre diz. A gente precisa fazer com que nosso organismo trabalhe para queimar caloria. Então, mesmo dormindo, a gente precisa trabalhar com que ele esteja trabalhando a favor da gente, né? E isso eu não esqueço. Então, o meu propósito é esse. Tá dormindo, tá queimando caloria. A mamãe falou assim: meu problema é constância. Você acredita que a sua forma de mudar, digamos assim, como é que eu posso falar? De enxergar, como ela falou, eu vou dar um exemplo, ficar melhor. Você falou assim, Carol, eu não faço 100%, eu faço 70%, exemplo. Eu cheguei para vocês em algum momento e falei que vocês tinham que fazer 100%? Nunca. E eu Não falei tem o quê? como. Nem eu faço 100%, é impossível. Uma coisa que me motiva muito é você pegar uma roupa sua no seu guarda-roupa, que tá há anos guardada, ali esperando por você, esperando aquele corpo, e você olhar todo dia e não poder usar. Então, minha motivação é isso. Ter um monte de roupa lá, um monte de vestido, um monte de roupa bacana, e eu não posso usar porque não me serve. Então, minha motivação é essa. Olhar ele e dizer, eu vou vestir você, eu vou vestir você. E você disse uma vez que não era para comprar roupa. Eu não esqueço também. E aí eu não comprei roupa. E eu disse, todas as minhas peças vai me servir. Por quê? Esse peso não é meu, ele está aqui. Então ele tem que ir embora. E é isso a minha motivação. Perfeito. E essa questão que eu falei da constância, né, que ela estava falando, foi justamente isso. É porque vocês estão habituadas, às vezes, a achar que vocês precisam fazer 100% e 100% ninguém faz. Então, se você se doa os 70% que a mamãe falou, aplicando isso aqui, vocês vão ver que vocês vão conseguir manter, porque isso vai ser a realidade. Não existe É, assim, ah, meu Deus, eu tenho que fazer algo muito difícil, que vai ser tão difícil que eu vou ter um resultado momentâneo e depois eu não tenho mais resultado. Então você vê a cada dia seu peso batendo, baixando, 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 baixando. Pronto, virou. Emagreci, não não é tô fácil viva, tô manter, né? feliz, não parei de comer nada. Pronto. As coisas começam a se adequar, porque seu corpo vai se organizar. A questão do corpo é muito forte, gente. Se você quer falar assim, ah, não tenho constância, provavelmente seu corpo está lutando contra você, seu próprio desequilíbrio hormonal, seus hormônios muito baixos, sua fraqueza, seu cansaço, suas É noites verdade. sem sono, mal dormidas. Então, tudo isso vai colaborando para que você se afogue no doce, para que você não se afogue na constância. Imagine se você conseguisse, igual a mamãe aqui, a Ciliésia, perder 10 quilos em 45 dias. 10 quilos em 45 dias. Uma pessoa dessa que teve um resultado desse, que tá falando que não sofreu, que não tá sendo difícil, ela vai querer voltar ao peso habitual? Ela não tem nem como voltar. Porque não foi difícil, tá sendo prazeroso viver aquilo ali. Qual é o problema? Quando quando você faz algo tão restrito, tão difícil, que você para de comer tudo, que você come tudo, que você não para, não come mais uma pizza, que você ainda fica compulsiva, que você ainda fica ansiosa. Na primeira oportunidade você vai querer jogar fora, porque tá ruim, tá difícil. Eu tinha muita ansiedade mesmo. Eu agora tô bem controlada. Não tenho mais, não como por impulso. Ai, é tão bom quando você vai numa festa, principalmente dos meus filhos, na escola, aquele tufo de doce, de bolo, de salgado. Você olha assim e fala assim, tá bom. Tipo, você não come, você não tem vontade. É diferente, eu não sei como explicar. Mas eu fui em várias festas e eu não comi. Porque a gente também tem esse pensamento de se eu tô fazendo o meu melhor, se eu tô querendo buscar o que é melhor, ter o meu peso e antes, então por que que eu vou me sabotar, né? Uma vez ou outra, né? Uma vez por semana, vai lá, a gente pode comer uma coisa gostosa, uma coisa calórica, mas todo dia a gente também tem que ter esse foco, né? De pensar que aquela roupa tá ali te esperando. Então, não vamos, ela já tá há muitos anos esperando, então vamos reduzir esse tempo? Então, eu penso assim,
É um caminho, né? É a sua força de vontade, a sua motivação, é você estar no lugar certo, acompanhada com as pessoas certas, e ao mesmo tempo, você não está lutando, como eu falei ontem, contra o seu corpo. Porque quando a gente está lutando contra o nosso corpo é muito difícil. Né? Quando a gente está, exemplo, a gente está com baixa de serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer, da felicidade. Quando o seu corpo está o tempo todo pedindo doce, quando você está comendo errado, né? No seu caso, foi baixa de carboidrato, então ela comia pouco carboidrato, então ela tinha pouca energia. Então, quando ela tem pouca energia, ela vai buscar energia onde? Nos alimentos que são mais calóricos, né? Nas massas, que é o que estava satisfazendo ela. Então, esse equilíbrio, quando você iniciou a live, né? Que você sabe montar um prato hoje que te satisfaz, que te deixa bem, que te sacia, que não te faz ficar descontrolada. Então, tudo isso são princípios que você trouxe para a vida que vai levar, né? Então, assim, eu fiquei realmente, assim, muito feliz, né? E Eu que tô mais. e como eu sempre digo, segue firme, você é forte e capaz, né? Começou, não para mais, porque às vezes o Nunca mais. difícil é você parar, é você começar. E né, se você começa e você é guiada e você é conduzida, o próximo passo é mais Eu, fácil de dar. Mas quando a gente está sozinha, né? Qual é o próximo passo? Eu não sei, né? Quando eu tô falando com as meninas, vem aqui, a gente tem live hoje, segunda-feira temos o próximo passo, a semana. Então, assim, é um passo de cada vez e o resultado ele vem. Ele vem. é verdade. E assim, é, aqui só eu e meus filhos que comem uma alimentação mais saudável. Meu marido já não come, ele gosta de arroz, feijão e carne. Então a gente tem uma certa dificuldade, mas mesmo assim eu mantenho. Então eu faço comida para mim e faço comida para ele. É, a gente tem muito a ajuda de vocês, né? Que é o pilar principal, que a parceria, a ajuda mútua entre o grupo, né? É importantíssimo, porque às vezes, hoje eu vou comer uma vaca. Tá bom, tudo bem, né? Amanhã retoma de novo, começa tudo de novo. É, tem os dias difíceis, o início é difícil, mas depois a gente pega um hábito e fica tão comum que isso tudo é comum. Hoje, para mim, graças a Deus, a minha alimentação não é tão ruim, mas ainda assim, eu preciso melhorar muito, porque ainda preciso de 6 quilos ser eliminado. Estamos no caminho, não temos nem 2 meses ainda. Então, estamos no mais, como é? Estamos chegando lá. E sem atividade física, porque eu não faço atividade física, impossível no momento. Então, assim, é só mesmo uma alimentação. Não faço outra coisa. Te agradeço por vir aqui compartilhar sua história com a gente. Foi um prazer enorme poder falar com você. Eu tenho Prazer é certeza que meu. muitas mães, né, estão com o coração mais acalentado de poder te ouvir, de abrir esperança, né, de realmente entender que é possível emagrecer amamentando, né, que você não precisa fazer exercício físico, que não é uma alimentação difícil nem de outro mundo, né? Então, assim, Que muito nem é obrigada cara. mesmo. Nem é cara. A mãe me perguntou, é cara? Não, não é cara. É você que tem que dizer, Não, não mas sou nem, não é verdura, nem eu. legume. Então, assim, agradeço muito, tá? Por você ter vindo aqui compartilhar seu tempo com a gente. Qualquer coisa é só chamar, estamos aqui disponível para poder te guiando e te dando os próximos passos. Agora eu vou contar para essas mamõezinhas quais são os 5 alimentos que ajudam a regular esses hormônios. Vai com Deus, um beijo. Beijo.